Boa tarde, boa noite, bom dia. A usina tá moendo, o trabalho não para. Você entendeu o que eu disse? Se não, vem comigo, você está no canal André Peixoto. Muito bem, pessoal. Nossa videoaula de hoje é um assunto bastante interessante que tem a ver com o assunto que nós falamos na aula anterior. Sentido real e sentido figurado. Repara que no início da nossa aula eu falei duas frases. A usina está moendo, o trabalho não para. Qual delas eu falei no sentido real? Qual delas eu falei no sentido figurado? Olha só. Em língua portuguesa, existem dois sentidos que uma mesma palavra pode ter. É o seu sentido real, é aquele sentido que a gente encontra lá nas páginas do dicionário, ou então eu posso querer dizer algo. Dê uma olhadinha. Repara, eu tenho no meu primeiro quadrinho aqui um burro. Um burro, um asno, parente do cavalo, da égua, da mesma linhagem. Burro, sentido real. E eu posso também ter o burro do sentido figurado. Lembra que eu falei sobre metáforas e comparações? Vou deixar um card aqui em cima para você dar uma olhada nisso aí depois, hein? Confere lá porque essa aula está muito bacana. Então é isso, pessoal. Eu posso, a mesma palavra, ela pode ter dois sentidos. O sentido de algo que eu quero dizer ou o seu sentido real. Eu não quero dizer nada, eu estou dizendo. Então, olha só. Vamos seguir. Relação de denotação e conotação. Eu vou pegar um apontador aqui antes de começar o slide para poder explicar para a gente isso daqui. Olha só. Uma dica que eu vou dar, e eu vou colocar uma legenda aqui, é o seguinte. Quando eu falo sentido denotativo, vocês peguem essa palavra de e entendam como de dicionário. E peguem essa palavra se aqui para entender se de contexto. Ou seja, quando eu falo uma palavra denotativa, eu quero dizer o quê? Exatamente como ela está no dicionário. O burro é o burrinho mesmo. Eu tenho 4 burros na minha fazenda que me ajudam na minha plantação. E existe também o burro da pessoa sem inteligência, da pessoa sem noção, que é o burro, o parvo, o idiota. Então, nós estamos vendo aqui a imagem e nós estamos vendo aqui a palavra para significar uma coisa e outra. Então, de dicionário, quando eu falo burro, eu quero falar burro mesmo, um animal de carga. Quando eu falo se de contexto, eu estou falando o quê? Eu só vou entender que aquela palavra burro se eu souber exatamente como é a frase, qual o contexto da frase para eu entender. Vamos seguir. As palavras de uma língua sempre operam em 2 eixos, ou seja, as palavras elas vão ter 2 sentidos, como eu disse anteriormente. O sentido denotativo ou o sentido conotativo, ou seja, eu estou dizendo ou estou querendo dizer. Lembra que eu disse, as figuras de linguagem estão sempre inseridas no sentido conotativo, ou seja, elas estão querendo dizer alguma coisa, elas estão dizendo uma coisa, mas querendo dizer algo. O eixo denotativo, conotativo, como eu já expliquei. Esses 2 eixos são diretamente relacionados com a significação da língua. Isso é muito importante, porque a língua ela tem um sentido de comunicação. Isso aqui é muito importante. Muito mais importante, talvez, até do que nós aprendemos as regras gramaticais. Não estou dizendo que não tenhamos. Elas são muito importantes, elas são muito úteis. Mas, sobretudo, a gente tem que valorizar o quê? A comunicação. A comunicação verbal, a comunicação escrita.
você saber fazer um e-mail, uma carta, um ofício, essas redações oficiais, saber quando você vai utilizar a linguagem real do dicionário ou quando você vai usar a linguagem conotativa, quando você pode usar figuras de linguagem. Existem momentos que as duas linguagens elas se encontram, mas existem usos específicos. Em outras palavras, seria mais ou menos o seguinte: com uma roupa. Você não vai para a igreja de biquíni, maiô e roupa justa. Você não vai para a praia de terno e gravata e vestido longo. A mesma coisa a linguagem. Quando você for fazer um trabalho, você tem que ser o mais formal possível. Você tem que ser o mais denotativo possível. Isso a gente vai entender porque nas figuras de linguagem, quando as pessoas usam muito metáforas, coisa e tal, pode acontecer, não estou dizendo que aconteça, mas pode acontecer de haver equívocos na linguagem. Vamos lá. Olha só esse texto. Nós vamos entender como e quando a gente deve utilizar essa linguagem. Vamos lá. Segundo a Câmara Brasileira do Livro, cada brasileiro lê pouco mais de 2 livros por ano. Na Inglaterra, estima-se a média de 4 a 9. Nos Estados Unidos, 5,1. Outro dado preocupante por aqui, o tempo médio de cada leitura. Não passa de 5,5 horas por semana. Enquanto na Índia, um país em desenvolvimento cuja situação econômica é semelhante à do Brasil, a média é quase o dobro, 10 horas. Olha só, entenda o que esse texto está dizendo. Eu posso entender que esse texto aqui nós vamos ter uma linguagem conotativa ou uma linguagem denotativa. Denotativa. Por quê? Denotativa, desde dicionário. Esse texto, ele não está querendo dizer, ele está dizendo. Esse texto ele tem que ser o mais fiel possível à realidade, sem jogo de palavras. E está falando aqui de um dado extremamente preocupante no Brasil. Nós lemos muito pouco. Nós lemos muito pouco. Por isso que dentro das escolas eu estou extremamente favorável que nós criemos um projeto pedagógico que cada série, desde lá do Fundamental 1 até o final do ensino médio, nós tenhamos paradidáticos em todas as séries, os professores de português, os professores de outras áreas das ciências possam criar livros paradidáticos, fazer temas transversais, porque é isso que a gente vai fazer para poder a gente construir um país. Hoje eu li uma frase que há muito tempo eu não tinha visto, muito interessante, e vi isso no muro de uma escola. Um país é feito de homens e livros. Essa é uma frase de Monteiro Lobato. Para quem não sabe, o Monteiro Lobato é o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, entre outras obras, mas a mais conhecida é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Nós temos muito pouco. É por isso que é difícil a gente explicar certas coisas para os nossos alunos, porque, como a leitura deles é curta, muitas vezes é difícil fazer com que eles consigam perceber o sentido de uma figura de linguagem. Às vezes, até um texto curto como esse aqui, se eu terminar de dar esse texto e perguntar qual é o país que mais lê? Está entendendo? Vamos seguir. Nosso amiguinho Bob Esponja vai nos ajudar hoje. O texto que você acabou de ler tem como finalidade passar uma informação objetiva sobre um acontecimento, no caso, a média de livros lidos no Brasil. Ou seja, ele é um sentido denotativo raiz. Note que todas as palavras utilizadas no seu texto foram empregadas no seu sentido literal, real. Ou seja, eu não quis dizer tudo ali é exatamente como está escrito. Vamos seguir. Chamamos de denotação a palavra ou enunciado utilizado por um sujeito, enunciador, em seu sentido literal. Isso é muito importante que a gente entenda. Onde é que a gente vai encontrar esses textos? Onde é que a gente vai encontrar esse sentido de palavra? As palavras denotativas são comumente utilizadas em gêneros informativos, como os da esfera jornalística, editoriais, reportagens, classificados, artigos. Entenda uma coisa. Porque quando você lê um jornal, hoje em dia não se fala mais tanto do jornal de papel, mas hoje nós temos ainda os jornais de internet.
Então, o que acontece? Quando você lê um texto do jornal, se lá fala assim, o preço da carne bovina sobe 12% em Campos dos Goytacazes. Cada palavra dessa, ela tem que ser, digamos assim, entendida de cara. Você não tem que fazer nenhuma ginástica mental para você entender. O preço da carne de boi subiu 12% em Campos dos Goytacazes. Significa que aqui na minha cidade, a carne que era 10, não vai ser mais 10. Vai ser um quebradinho aí, 12%, vai dar R$ 11,20. Desculpa os professores de matemática se eu estiver falando alguma besteira aqui. Mais 12% de 10, até que eu saiba, dá isso. Então entenda o que eu quero dizer. O sentido denotativo é o dicionário, o real. Gato é gato, animal de 4 patas. Cachorro é cachorro, como todo mundo já sabe, que late no seu quintal. Não quer dizer nada além disso. Vamos seguir. As palavras denotativas também são utilizadas em contextos escolares, como as dissertações e comunicados escolares e as declarações para todos os fins. Ou seja, se você for na secretaria da sua escola, você vai pegar um papel e esse papel com certeza vai estar no sentido denotativo. Vamos lá. Ou seja, utilizamos as palavras em sentido denotativo quando queremos que o leitor compreenda de acordo com a primeira significação atribuída às palavras nos dicionários da língua portuguesa. Ou seja, gato é gato, cachorro é cachorro, ou aluno fulano de tal necessita da transferência para o colégio não sei de onde. Tudo certinho, bonitinho, quadradinho, feitinho. Ou seja, acho que está ficando claro isso. Quando no texto não literário, com o significado denotativo, montanha é montanha e só. Vamos lá. Algumas características da linguagem denotativa. Seu único objetivo é informar. Eu vou deixar um card cá em cima de uma videoaula que eu falo sobre texto literário e texto não literário, que é muito importante que todo mundo observe. Não é a primeira vez que eu falo sobre essa videoaula e não é a primeira vez também que eu falo sobre esse assunto. O texto denotativo, o texto não literário, o objetivo dele é informar. Por isso que ele tem que ser o mais claro possível. Quando empregados no sentido denotativo, as palavras não geram emoção. É a palavra fria. É a notícia fria. A carne subiu 10%. Seguindo, o enunciador, ao utilizar as palavras do modo denotativo, busca sempre ser objetivo. Ali. Isso. É uma palavra exata. É exatamente aquilo que eu quero dizer. Estão presentes em textos cujo propósito comunicativo é informar, ou seja, são informativos. Ou seja, eu estou me repetindo aqui para poder frisar bem. Quando eu entrar no sentido conotativo, vocês vão entender que é tudo ao avesso. Vamos seguir. Muito bem. Agora nós vamos falar sobre o texto do sentido conotativo. Entenda uma coisa. Tudo aquilo que eu falei sobre o texto denotativo, agora você inverte. Tudo aquilo que eu falei sobre o texto denotativo, agora você inverte no texto conotativo. Você inverte. No sentido denotativo, eu estou sendo exato naquilo que eu estou falando. No texto conotativo, não. No texto conotativo, em vez de ser objetivo, eu quero dizer. Vamos lá. Reparem nesta capa da revista Veja de alguns anos atrás. Estamos devorando o planeta. E reparem bem na figura que nós temos aqui, ó, uma pessoa que está
com o planeta num garfo, garfando o planeta e engolindo o planeta. Olha só, de cara, tem como isso daqui ser real? Não. Óbvio que não. Então, quando eu uso a expressão estamos devorando o planeta, isso aqui só pode ser um querer dizer. É uma metáfora. Eu estou tentando, dentro de um contexto, querer dizer algo. Então, sem ler o texto, vamos só nos ater à imagem. O sentido conotativo, a gente tem que entender o contexto. A imagem nos diz alguma coisa, mas nós temos que entender em que sentido ele está querendo dizer isso. A palavra conotativa, ela gera na gente emoção. Enquanto o texto denotativo não gera na gente emoção, o texto conotativo, o contexto, gera na gente emoção. Então, vamos lá. Água, carne, peixe. O mundo já consome mais do que a Terra pode oferecer. Todos estão entendendo isso? O que significa isso? Que o planeta Terra, digamos assim, né, a quantidade de água que o ser humano consome, ingere por dia, a quantidade de carne que o ser humano consome por dia, a quantidade de peixe que o ser humano consome por dia, significa o quê? Nós estamos acabando com o mundo, consumindo o mundo. E detalhe, a hipérbole aqui presente, ó, devorando o planeta. Não é só comendo, é devorando. Como se a gente comesse o mundo numa garfada só. O enunciado, estamos devorando o planeta, só é compreensível dentro do sistema da língua se for compreendido conotativamente. Ou seja, só dentro de um contexto maior que a gente vai entender o que significa estamos devorando o planeta. Não é literal, nós não estamos botando a boca na Terra e devorando o planeta Terra. Não. Nós estamos consumindo mais do que a Terra é capaz de produzir. Por isso que isso aqui é importante. Da mesma forma, a palavra mundo no enunciado, água, peixe, carne, o mundo já consome mais do que a Terra pode oferecer, só pode ser entendido se interpretarmos quando totalidade da população. Ou seja, nós não estamos falando do planeta no sentido do planeta Terra. Nós estamos falando do quê? Dos recursos do planeta Terra. Estamos falando do quê? A população, o povo, a humanidade está querendo fazer o quê? Devorando. Então, onde a gente vai encontrar a linguagem conotativa? Nos anúncios jornalísticos, nos textos literários, na literatura, de uma forma geral, você vai encontrar isso. E você vai encontrar também onde? Letras de música. Pega uma letra de música e tenta escutar essa letra dessa música. Tenta pensar, será que aquilo ali é uma coisa exata ou é um querer dizer, querer mexer com a nossa cabeça, mexer com a nossa interpretação? Eu sugiro a vocês pegar a música do Renato Russo, chamada Por Enquanto, especialmente na gravação da Cássia Eller. Vou deixar aqui na legenda. Por Enquanto, interpretação da Cássia Eller. Essa música é muito interessante e ela é cheia de significados. A gente canta, às vezes, assim, no mecânico, mas se você pegar, tentar interpretar o que a letra está querendo dizer. Será que ele está querendo jogar com as palavras para poder mudar os sentidos e deixar, digamos assim, a letra mais bela? Nós já temos a videoaula aqui de figuras de linguagem e elas são muito boas para deixar a gente com a mente afiada. Nada melhor do que uma mente afiada. Vem comigo. Pessoal, ficamos por aqui. Videoaula curta hoje, tema bem facinho, porém de muito significado, porque a gente vai ter que estudar realmente bastante esses temas durante os tempos. Por favor, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, curta a nossa página lá no Facebook, me siga lá no Instagram, @André_Peixoto 1977. Um grande abraço, pessoal.